Olá, boa noite. Já te aceitei para que a gente possa receber os nossos convidados juntos. Olá, Oi, Sil. oficialmente. Boa, Oficialmente, boa noite. Como tudo bem? está? Que prazer, Um prazer, não é? A gente muito aqui grande. junto para essa conversa fantástica, tão importante para os nossos jovens, não é? Verdade. Já te E aceitei eu, para que a gente possa receber os nossos convidados juntos. Temos aí que amigos ótimo. meus, amigos seus, né? Clientes, pessoas interessadas, convidados nossos, todos bem-vindos. Muito obrigada por estarem presentes conosco. É um grande prazer mesmo. Tenho muitos amigos também participando, né, amigos, clientes. Então, é uma grande honra. E acaba de passar um filminho assim na minha cabeça, assim, Aham, né? muito bom. Porque depois de tanto tempo junto, né? Uhum, Vi uns 25 anos que a gente se conhece, né? Desde que eu namorava a Silvana. sim, muito Eu tempo. lembro até que eu fui um dos seus primeiros clientes, né? Foi sim. Meus Eu lembro quando você estudava, treinamentos, eu fazia psicologia ainda. meus treinamentos foram com você. Muito bom. Pessoal, então boa noite, todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar desse tema que é o projeto de vida para o adolescente. Mas quando a gente fala de projeto de vida, nós não estamos falando apenas de algo necessário na vida dos adolescentes. Nós estamos falando de todo o nosso espectro de vida. O tempo inteiro a gente tem projetos, o tempo todo a gente tem sonhos. E quando a gente facilita isso para os adolescentes, a gente também está garantindo para eles a condição de lidarem com a vida de uma maneira melhor, com as capacidades deles, né, as habilidades sendo aceitas, usufruídas ao mesmo tempo e também desenvolvidas, né? E ao mesmo tempo, além dessa característica que eles trazem, conquistas para a própria vida deles, ter um projeto de vida é algo que, quando a gente pergunta isso para um adolescente, é muito vago, porque ele não tem uma noção de tempo, ele não tem uma noção. Se você fala, pensa para daqui 5 anos, nossa, isso é tão longe para eles, né? Essa questão do tempo ainda não está desenvolvida, tem essa relativização, né, de não dar conta de perceber como a antecipação ou a postergação é muito difícil e é próprio da fase, né? Se a gente perguntar daqui então 10 anos, como é que você quer estar? Aí que não sabe nem sonhar, né? Mas é muito importante para nós como parâmetro de se esse adolescente está engajado na seu propósito de vida, se ele está realmente pensando em se responsabilizar por algo que ele vai conquistar, né? Então, eu estou deixando esse tema aqui muito mais amplo do que é uma orientação profissional, muito mais amplo do que é se preparar para um Enem. E eu convido todos vocês agora, antes de eu me apresentar, né, enquanto todas as pessoas vão acabando de chegar, a se eu tivesse presente nesse momento aí, cara a cara com você, eu ia te pedir para fechar os olhos 1 minuto. Então, faça isso. Entre em contato com você. Uhum. Presta atenção em como você se sente agora. E se você for um jovem, um adolescente, pense nas coisas que você já sonha para a sua vida. Se você já for uma pessoa já com data de nascimento avançada, pensa nos sonhos que você teve um dia, lá atrás, na sua adolescência.
e observe se você os realizou. Observe se o sonho que você sonhou lá no seu coração caminhou presente com você e teve espaço para ser realizado. E você que sonha ainda, onde quer chegar, como quer estar, de que jeito você quer ser, acredite, é possível. Então abra seus olhos, esteja presente conosco nesse momento, esteja presente com você agora, porque é com muita alegria que eu recebo Darley aqui nessa live, que eu recebo vocês para tratarem desse assunto com a gente, para que a gente possa continuar sonhando e continuar principalmente realizando. E foi assim que nós começamos a conversar, lembrando da nossa adolescência. E hoje somos pais de adolescentes, não é, Darley? Isso mesmo. Uhum. Um dia Ok. nós fomos adolescentes, né? Sim. Oi? Um dia nós fomos Um adolescentes e dia hoje nós... somos pais de adolescentes. Exatamente, exatamente. Deixa eu aumentar meu som aqui. Acho que aqui fica bom. Então, me apresentando, eu sou Simone Lopes, eu sou psicóloga clínica há 25 anos e sou especialista em adolescente há 20 anos. E eu lecionei na pós-graduação de especialização em adolescência na Faculdade de Ciências Médicas essa abordagem, né? Essa cadeira de orientação profissional, tá? E depois disso, desenvolvi durante muitos anos trabalhos com uma equipe, né, de colegas de forma multidisciplinar em escolas, que chamava Projeto Profissões, né? E esse Projeto Profissões era algo que a gente começava acompanhando os adolescentes desde o primeiro ano, para que eles pudessem estar engajados com os sonhos, com a vida, com o mercado, com a história da família, as influências do meio, tudo que tivesse envolvido com aquilo que pudesse influenciá-los e, ao mesmo tempo, um tempo para que eles pudessem estar envolvidos com eles mesmos, com os seus próprios talentos, conhecendo a si mesmos, não é? E depois desse tempo, que a gente não fez isso mais em grupo, etc., eu continuei fazendo isso no meu consultório, né? E faço até hoje. E a forma que eu penso isso, a forma que eu abordo com os meus clientes adolescentes dessa fase, dessa faixa, que transita aí entre os seus 16, 17, 18 anos, às vezes uns vêm mais cedo, às vezes tentando uma busca para o ensino médio, fazer algo diferente no ensino médio, é isso que a gente chama de uma orientação fora do lugar comum, que não está pensando no Enem propriamente, mas está pensando em algo que possa ampliar mais cedo as suas escolhas, então eles vêm mais novinhos e a gente orienta. A gente orienta pessoas que estão mudando de carreira porque precisam pensar em planos de voo diferentes, ou pessoas que estão se aposentando e não querem, vão mudar de ocupação, mas não querem parar. Então, é muita coisa que a gente trabalha no consultório em relação a isso. A grande questão, e o que eu sempre deixo claro, é que para fazer isso, você precisa se conhecer, né? Então, muitos chegam à procura de algo, de um resultado que vai dar no teste, né? E logo eu já falo, aqui você vai descobrir aquilo que te faz bem, considerando sua personalidade, considerando suas habilidades já desenvolvidas e aquelas que você precisa desenvolver ou precisará desenvolver, e considerando também aquilo que você já traz e que talvez você nem saiba que sabe, né? Então eu falo, todos nós temos uma bússola própria. E é esse norte que a gente tem que achar, tá? Todos nós podemos realizar sonhos se a gente estiver conectado com o nosso ser, ok? Então, eu sou uma exceção dentro de tudo que eu já orientei, conversei, aprendi
e estudei, né, nessa área, que desde 12 anos de idade eu já sabia que eu queria ser psicóloga, né? E foi numa simples pergunta: o que você vai ser quando você crescer, né? Aí eu falei: vou ser psicóloga. E foi um susto, assim, para as minhas amigas, que eu sou do interior, lá ninguém nem ouvia falar o que é isso, né? E me perguntaram: por que você quer ser psicóloga? Eu quero ser psicóloga para entender a mente das pessoas. Eu lembro da minha resposta, né? E até hoje eu busco esse entendimento, estou longe dele, mas sempre que eu consigo um avanço, sempre que eu consigo estar numa visão maior com os meus clientes, eu falo com eles: que bom que você se conhece mais, e que bom que eu conheço mais da mente humana, algo ilimitado, algo sem fronteira, algo que todos nós estamos aí para usufruir ao máximo. E é esse o convite que eu faço para vocês nessa noite. Não é à toa que eu convidei pessoas especialistas para estarem comigo nessa jornada que começa hoje, segunda temporada da série O Mundo Adolescente. E eu apresento vocês Darley Ferreira de Oliveira, um grande amigo, irmão. Irmão, a gente tem alguns irmãos que não são de sangue, não é? Darley é esse, um irmão do coração, que esteve comigo desde lá da minha faculdade, da época que eu era estudante de psicologia. Estou até emocionada de falar, porque são muitos aprendizados juntos, né? Muitos aprendizados juntos, muitas trocas muito bacanas, muito interessantes que a gente teve. E eu quero passar a palavra a ele, porque a gente tem muita coisa para aprender com ele, tá? Darley Ferreira de Oliveira, então, ele é um empresário em São Paulo, hoje, não é? Ele é coach certificado pelo Instituto Brasileiro de Coach IBC, chancelado internacionalmente pelas instituições European Coach Association, SA, Behavioral Coaching Institute, BCI, International Association Coach, IAC, e Global Coach Committee, GCC, com especialização também em PNL. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela PUC-MG. São Paulo nos roubou ele, mas ele era nosso. E é pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação Dom Cabral, especialista em fusões e aquisições pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Governança e Compliance pela Legal Ethics and Compliance, LSC. Ele também é especialista em Direito Tributário, né? Desde o começo da sua vida. Ele está contando aqui que ele foi minha cobaia. Eu brinco que ele foi minha cobaia porque eu tinha que treinar para ser psicóloga, então eu tinha que arranjar pessoas conhecidas, porque até então a gente estava treinando, né? E eu me lembro que ele já tinha uma uma grande experiência na época como auditor, né? Depois consultor de empresas e tudo mais. E aí ali, ele, numa sessão, já que você contou, vou contar um trechinho aqui, que não vai ser antiético, não, que eu estou na sua frente, a gente já conversou sobre isso, você já me deu o direito, né? Direito. E aí ele falando como que ele estava crescendo rápido, né? Como que tudo estava dando certo na vida dele, né? E aí eu falei: para pensar, tem quanto tempo que você trabalha, né? E ele era jovem ainda e ele fez as contas, já tinha 10 anos de trabalho, né? Então eu falei: como assim que isso é rápido, né? São sementes que a gente planta, são flores que a gente colhe, né? São frutos que a gente colhe. E eu fui acompanhando isso. E hoje ele é sócio-diretor da Dom, consultoria empresarial, e uma pessoa que pode nos contar melhor essa trajetória, porque saiu do nada e se tornou não só um milionário, mas um grande homem, né? Uma grande pessoa que não só fazendo tudo isso que ele faz profissionalmente, se desenvolve, né? Eu sei que ele tem trabalhos maravilhosos, fabulosos em relação ao desenvolvimento da mente,
como um desenvolvimento pessoal, né? E é lógico que isso tudo reverbera no seu trabalho. Então, parabéns, obrigado por ter atendido o meu convite e é um prazer. Quero que você nos traga, né, todas as possibilidades que a sua trajetória possa inspirar jovens, pais e pessoas que estão aqui conosco nessa estreia da segunda temporada da série O Mundo Adolescente. Bem-vindo, Ótimo, sim. Darley. É um grande prazer. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite e te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse projeto seu está sendo de grande valia para todas as pessoas que estão assistindo. É realmente esse mundo adolescente, como o mundo nosso, a vida, tem muitos desafios, né? E essa fase é uma fase desafiadora mesmo. Então, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, eu acho que é muito importante para que todos que estão buscando, né, aprender como lidar com essas situações, com esses desafios, possam enriquecer e dar uma utilidade para isso. Então, eu acho super importante, eu acho que sua iniciativa é muito válida e estou muito feliz de estar aqui contribuindo também. Eu te confesso que o primeiro desafio que eu tive foi colocar tanto conhecimento, assim, que eu tenho prazer de falar, de tantas pesquisas que eu já fiz, dos estudos que eu fiz, de colocar isso em 40 minutos, 45 minutos, uma hora, né? São temas que a gente poderia falar aqui durante uma semana, Uhum. mas eu conto também com conhecimentos para isso, né? Porque a gente sabe que o conhecimento, ele, quando ele é partilhado, a gente partilha não só com as palavras. A gente sabe que o conhecimento ele é partilhado também com o não verbal, né? Então, se as minhas palavras não traduzirem tudo que eu quero falar, eu espero que cada um de vocês que está assistindo aqui a nossa live sinta o meu coração, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero passar para vocês. Eu tenho certeza que se vocês abrirem o coração e conectarem com esse momento, o conhecimento vai ser passado muito além das minhas palavras. Verdade. Então, para começar, você está falando aí, tá me vindo muitas histórias na minha cabeça, da minha vida, das nossas vidas, né? E eu lembro muito bem, você falou que aos 12 anos você sabia o que você queria, não é isso? Aos 12 anos você tinha certeza. Eu Certeza, creio, nunca deixei de ter. ter certeza, né? Meu Eu conheço marido pessoas fala que eu sou a única pessoa que ele conhece que se perguntasse o que você quer fazer diferente do que você já formou, e eu repetiria psicologia. que ótimo, né? Aham, Mas a gente sabe que é natural também, que é normal, nem todos são assim, não verdade. é? Uhum. Eu, por exemplo, eu não sabia, com 12 anos, o que eu queria. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história, que dá para ilustrar um pouco como que isso acontece e como que pode acontecer. Porque é natural você não saber também. Normal você não saber. Eu sou de uma família muito pobre, do interior de Minas, uma cidadezinha do interior de Minas. Meu pai era muito trabalhador, mãe muito dedicada, mas uma condição realmente de escassez, né? Meu pai, no início lá da vida dele, ele tinha uma lojinha, uma porta. E ele vinha para São Paulo comprar mercadoria para vender lá. No começo da vida deles, de casado com a minha mãe. E minha mãe me contou outro dia uma história bem interessante, eu acho que é bom ilustrar, né? Ela contou que eles não tinham dinheiro para comprar um berço. A primeira caixa que chegou com as mercadorias de São Paulo era uma caixa de madeira. Meu pai tirou as madeiras e ele fez um caixote, que era meu berço. Meu primeiro berço foi um caixote de madeira que meu pai fez da caixa de mercadoria que chegou de São Paulo. Então, minha vida foi assim. Mas o grande exemplo que eu tive foi de trabalho, que era do meu pai. Meu pai era muito trabalhador e minha mãe muito dedicada. E sempre eu tive um sonho. Eu sempre tive sonhos na minha vida. E eles me davam força para realizar os sonhos.
Então, eu tinha um sonho, por exemplo, de ter sucesso. Eu tinha um sonho de melhorar, me desenvolver. Eu sempre tinha um propósito na minha vida. Então, primeira coisa que eu acho importante a gente falar, que você já falou isso aí, você iniciou sua live falando dos sonhos, é muito importante cada pessoa, cada adolescente, ter capacidade de sonhar, ter capacidade de ter um propósito. É importante você ter um propósito, um objetivo, uma meta na sua vida. Então, isso é o primeiro aspecto, não é? Outra coisa que eu lembro dos meus pais, eles me deram muita força para estudar. Então, eles falavam assim, Darley, conhecimento, o conhecimento é um tesouro que ninguém pode tirar de você. Então, estude, porque o estudo vai fazer você vencer na vida. Você vai guardar dentro de você e ninguém tira de você. Então, isso são duas coisas que eu lembro muito bem de quando eu era pequeno. E que foi meu norte na vida. Quando você lê o meu currículo, né, ele reflete bem isso. Estudar conhecimento. Eu estudo até hoje. Eu sou um. Eu adoro conhecimento, eu amo estudar, eu amo, inclusive, pesquisar sobre o ser humano. Eu amo o ser humano. Então, para quem gosta de pessoas, as pesquisas são importantes. E o que é importante? Se tem muitas pesquisas que existem, muitos métodos que existem, ferramentas que existem, que facilitam o nosso norte na vida. Tudo bem que a gente pode não ter uma receita de bolo pronta para cada um alcance aquilo que deseja, mas você pode fazer, você pode reduzir os riscos que você pode enfrentar. Tem muitas variáveis que você pode ter na vida, mas algumas variáveis você tem controle. Algumas você tem controle, outras você não tem controle. Então, o que é interessante? Você usar as ferramentas que existem para você controlar algumas variáveis, que depende só de você. Então, primeiro aspecto, o que depende só de você? Sonho. Sonhar depende só de você. Então, sonhe. Tenha um propósito. Tenha uma meta na vida. Isso não depende de ninguém. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto importante são as nossas crenças, não é? O que você acredita? Porque aquilo que você acredita interfere muito no seu comportamento. Aquilo que você acredita verdadeiramente influencia as suas ações e os seus resultados. Então, essa análise inicial é importante. Eu tenho um sonho e o que eu acredito? Lá atrás, meus pais, eu lembro de uma crença que eles deram para mim. Darley, você pode estudar e se você estudar, você vai conseguir vencer na vida. Isso é uma crença, é algo que eu acreditei. Se eu estudar, eu vou vencer na vida. As crenças são algo importante na evolução do ser humano. Aquilo que você tem na sua mentalidade, os seus pensamentos. Então, essa parte é importante. Eu até queria citar algumas experiências, se você me permite, algumas Claro. pesquisas que existem sobre isso, que eu acho muito importante, porque são atalhos para você evitar algumas dificuldades. Uhum. Tem uma pesquisadora, ela é acho que ela é de Stanford, uma pesquisadora de Stanford, é uma psicóloga de Stanford, que fez uma pesquisa sobre a mentalidade humana, que é chamada de mindset, né? Mindset são todos aqueles comportamentos, aqueles padrões mentais de pensar que resulta na sua vida. Então, essa pesquisadora, o nome dela é Carol Dweck. Ela fez uma extensa pesquisa com os alunos dela e ela descobriu que tem dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade que é fixa e uma mentalidade progressiva. Ela descobriu que tem pessoas que acreditam que as habilidades que ela tem são inerentes.
As habilidades que cada um tem, cada um nasce com aquela habilidade. Então, se ela não consegue alguma coisa que ela quer conseguir, ela acredita que ela não vai desenvolver aquilo, porque ela não nasceu com aquela habilidade. São pessoas que elas são muito exigentes com ela e elas acreditam que não vão crescer. Outras pessoas acreditam que a mentalidade ela pode ser desenvolvida, a habilidade, o talento pode ser desenvolvido. Então essas pessoas, elas sempre estão crescendo, porque elas não têm medo de errar, não têm medo da perfeição, não é? Então, olha que interessante. Pessoas que acreditam que não pode desenvolver talento e outro que acredita que pode desenvolver talento. O que vai acontecer? Uma mentalidade vai tem uma tendência a se deparar, a parar nos problemas, nas dificuldades. Então, ela, frente a uma dificuldade, ela freia, ela para, não vai para frente. Porque ela tem medo de errar, ela tem medo de mostrar que ela tem uma vulnerabilidade. O outro, frente a um problema, um desafio, ele vai ultrapassar aquele desafio, porque ele vai aprender com aquele erro, com aquele erro entre aspas, né? Então, olha que interessante. O que é a conclusão da experiência dela falou muito importante. Não importa o tipo de mentalidade que você tem, qualquer mentalidade você pode desenvolvê-la. Então, qualquer tipo de padrão mental que você tem, você pode mudar o seu padrão mental. E o padrão mental, que advém das crenças, daquilo que você acredita, são importantes para você conquistar o seu objetivo. Então, isso é um conhecimento importante. E eu Então, quero aí, dar agora, um exemplo que você me fez lembrar de um padrão mental que você me fez mudar e que mudou completamente a minha vida. É lógico que eu estava no processo terapêutico, muitas coisas lá atrás, né? Estudante ainda, e a questão era com a autoestima, né? Que era aquela. Sempre confiei na minha capacidade de realizar coisas, mas eu não confiava na minha capacidade de ser amada, não é? E um dia eu estava saindo, você estava lá na minha casa, e eu cheguei, né? E falei, e aí, como que eu tô? Tô bem, né? Posso. Você acha que eu tô legal? E é lógico, né? Jovem, adolescente, aquele corpão, não sei o quê. E aí você virou e falou assim: é, Simone, não importa o que você veste, você é suficiente. Ali, naquela hora, meu padrão mental mudou. Naquelas palavras que eu já estava ali com terreno fértil para receber, e a partir daquele ponto a minha vida foi diferente em relação aos meus relacionamentos. Nem sei se eu já te contei isso, mas foram palavras suas que fertilizaram e dali as coisas mudaram. sim, Obrigada. eu acredito se verdadeiramente, eu tenho certeza absoluta que dentro das pessoas tem tudo que elas precisam para elas serem felizes e conquistarem os objetivos delas. Tudo. O maior desafio é a gente conseguir mostrar isso para cada um. Seja para os adolescentes, seja até para os adultos. Você tem tudo que você precisa para você alcançar o seu objetivo. Está dentro de você. Existe um. Eu gosto muito dos pesquisadores, né? Tem uma pesquisa do Napoleão Hill. Napoleão Hill é um pesquisador da década de 1920. Ele foi um dos grandes pesquisadores sobre sucesso. E tem uma coisa interessante que ele fala, da importância de você ter alguém para você se comprometer, para você trocar, para você combinar algo que você quer conquistar. Essa troca que a gente teve, que a gente tem, e eu tenho também com outras pessoas que eu gosto de ajudar, são importantes. Você ter alguém para você afirmar um compromisso de que você quer atingir um objetivo. Ele fala o seguinte: quando você ouve uma ideia de alguém,
tem 10% de chance de você materializar aquela ideia. Só de você ouvir a ideia. Mas é bom, quando você ouve a ideia, você fica aberto a novas possibilidades. Como o Einstein falava, né, que quando a mente se abre a uma nova ideia, ela jamais volta ao estado original. Então, abrir para novas ideias é importante. Agora, se você se comprometer a adotar aquela ideia, você vai começar a pensar o que fazer para aquilo se materializar. Você aumenta a chance de você conquistar aquela ideia que você teve em 25%. Por exemplo, quero fazer uma faculdade. É uma ideia. Se você assumir, adotar essa ideia para você, você aumenta a chance de você materializar aquilo. Terceiro, se você decidir quando que você vai realizar, você aumenta em 40% de chance de você materializar aquilo. Quando? Eu vou realizar e vou fazer o vestibular em tal data, por exemplo. Você determinou uma data para realizar aquilo. Se você planejar como que você vai realizar, você vai estudar, você vai ter metas diárias para você cumprir, você amplia para 50% a chance de você materializar aquilo. Se você se comprometer com alguém que você vai materializar aquilo, você tem 65% de chance, isso é métrica científica calculada, de materializar aquela ideia. Se você se comprometer com alguém que você vai contar os resultados do processo, 95% de chance de você conquistar seu objetivo. Então, olha que interessante. Eu tenho ideia, eu adotei essa ideia, eu tenho o tempo que eu quero realizar, eu planejei como eu vou fazer e eu me comprometi com alguém a relatar o resultado do processo. E resultado não é só as coisas que você conseguiu de bom. Resultado também é as coisas que não deu certo. Porque quando você tem alguém para você trocar, você tem um feedback que pode ajustar o norte para você. Então você tem um mentor, você tem um irmão, você tem um pai, você tem Terapeuta. um terapeuta, um coach, qualquer é importante para você conquistar os seus objetivos. Uhum. O, o Importante. Napoleão Hill também fala algo que eu gosto muito, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é a construção de uma mastermind. Quando você está junto com outra pessoa, comungando o mesmo propósito, quando você está com a atenção focada, concentrada no objetivo, como a gente está fazendo aqui, forma-se uma terceira inteligência, onde a minha mente com a sua mente, ela entra em contato e o resultado para os dois é um resultado muito mais potente de conhecimento. Por isso que eu acredito muito nessas trocas que a gente está fazendo pela internet, nessas lives. Porque se todo mundo que estiver aqui envolvido, estiver concentrado aqui, vai ter um resultado de conhecimento importante. E se colocar Tem... em prática, vai ter um resultado real, fabuloso. Ótimo, ótimo. Gosto disso. Ação, Uhum. ação, não é? Nossa, se aí abre outra vertente, mas a ação ela é fundamental. As pessoas, a maioria das pessoas sabem o que elas precisam fazer para conquistar as coisas. A maioria das pessoas sabe o que fazer. Elas só não fazem, mas elas sabem o que fazer. E aí tem alguns conhecimentos que dá para ajudar as pessoas a colocar em prática, não é? Mas vamos conversando mais. A ação é importante. A ação é importante. Mas Então, olha, eu quero aproveitar aqui, eu só vou completar o meu raciocínio. Aquela pesquisadora, ela falou da mentalidade fixa e progressiva, né? As pessoas que têm mentalidade fixa, elas. O que acontece? Elas têm medo de errar, medo da vulnerabilidade. Aí tem outra pesquisadora, que é a Brené Brown. Vocês estão vendo que eu gosto de estudar, né? Bastante. A Brené Brown é uma pesquisadora de Harvard.
E ela pesquisou entre os alunos dela e desenvolveu um conhecimento chamado poder da vulnerabilidade. O poder da vulnerabilidade. A maioria das pessoas acha que ser vulnerável é fraqueza. Acha que o ser humano ele é perfeito. E apesar que a perfeição é algo muito atraente para todos nós, o ser humano ele não é perfeito. Todos nós temos uma parte imperfeita. E ela chegou à conclusão quando a pessoa aceita a sua vulnerabilidade, ela aceita que ela tem uma parte vulnerável, ela adquire mais poder. Porque ao invés de esconder que ela tem uma parte vulnerável, ela reconhece aquela vulnerabilidade. E ao reconhecer, ela adquire um poder sobre aquilo. Então, para aqueles que têm essa dificuldade, um caminho é aceitar a própria vulnerabilidade. E ela tem uma frase muito bonita que eu gosto muito. Ela fala que todo ser humano, todas as pessoas, os adolescentes, se eles conseguirem entrar nessa caverna, nessa parte escura que também nós somos, eles vão descobrir a grandeza da luz que tem dentro deles. Então, dentro de cada um tem uma luz que para você encontrar, você precisa aceitar que você tem uma sombra. Que para você reconhecer a luz, precisa ter a sombra também. Então, nós somos feitos de luz e sombra. Aceitar isso dá um poder para você conquistar o seu sucesso, conquistar o seu objetivo. Isso é uma crença fortalecedora também. E aí, olha que interessante. Eu convido cada um a pensar o seguinte: eu faço parte da vida e como se fosse uma peça num palco. Você é o ator principal. Você é o ator principal da sua vida. Você que está no comando da sua vida. Se você aceitar a sua vulnerabilidade, se você sonhar que você pode, e você acreditar em você mesmo. Então, primeira coisa, acredite que você pode. Você é o único ser que existe na face da Terra, é você, não tem outro igual a você. Então deve ter uma razão para isso. Deve ter uma mecânica para isso ter acontecido. Então acredite nos seus sonhos. Então a crença que eu acho mais fortalecedora que existe é a seguinte crença: eu acredito que eu posso aprender. Eu acredito que eu posso aprender qualquer coisa para conquistar o meu objetivo. Olha que poder que tem isso. Eu não dependo de ninguém para conquistar as coisas. Dentro de mim eu tenho tudo que eu preciso. Eu acredito que eu posso aprender, mesmo que eu não saiba que eu ainda preciso. Mas eu acredito que eu posso aprender. Assim você caminha, crescendo. Esse tema eu gosto muito, Sim. Eu estou aqui também maravilhada. A gente, então, estamos caminhando com os temas. Eu e Darley já falamos sobre o sonho. Depois ele disse que estudar leva à realização do sonho. Então, treine, aprenda, busque o caminho para chegar lá. Ele falou sobre acreditar, que a gente tem que acreditar em algo que vá nos mover para isso, né? E que essa vulnerabilidade, se ela estiver presente, ela pode nos fortalecer. E ela sempre está presente na realidade. Precisamos reconhecer e aceitar, não é? E a partir disso, a gente vai caminhar mais ainda para conseguir agir. E eu quero essa parte falada por você, porque em relação à ação, é o que faz toda a diferença na vida. E acredito que a maior parte das pessoas, como você falou lá atrás, muitas vezes até sonham, até sabem, né? E entre o que falar, a, a sua. Alguém colocou aqui uma frase que eu me. Simone exprime tudo no olhar. É impressionante. Priscila, te adoro. Então, essa ideia, né, da gente conseguir colocar tudo isso em prática. Então, a adolescência está
uma vulnerabilidade muito maior, que é próprio da fase. Adolescentes também estão distraídos com uma série de distratores, não só como os meios eletrônicos, como as fragilidades da vida, as paixonites, são muitas coisas para distrair, né? E sem contar aqueles que estão em processos de dificuldades mesmo e que precisam gastar energia resolvendo questões internas e problemas, não é? E como que eles vão agir? Como é que a gente vai fazer essa situação de ação? Porque eu tive um sonho, mas me demandou muito trabalho, me demandou muito estudo. Eu vou contar ao longo da semana, porque nós temos uma semana inteira de muitas lives. Eu vou contar a minha história para vocês, porque eu também acho interessante vocês perceberem que isso que o Darley acabou de falar está dentro de nós. Seja você já sabendo onde você quer chegar ou você tendo que descobrir para onde você está indo, né? E depende da nossa ação. Então, acredite e haja. Pode falar para a gente sobre a ação, Darley? É um grande desafio que os jovens têm hoje, eu acho que mais do que na nossa época. Porque para você conquistar o seu projeto de vida, o seu objetivo, não é? Você precisa ter um sonho, como a gente falou, você precisa trabalhar por ele. Você precisa acreditar que você vai conseguir. Agora, existem as distrações daquele sonho para você alcançar aquele sonho. Smartphone, celular, tudo que você falou, não é? E sem você ter foco naquilo que você precisa fazer para alcançar, a sua energia vai se dispersar no meio do caminho. Então, Ótimo. eu vou entrar aqui com uma coisa que. Vou colocar dois elementos, tá bom? Que eu estou lembrando aqui agora. Como que eu posso colocar em ação para me aprender aquilo que eu preciso aprender? Sobre aprendizado para os jovens. Existe um mito que o pessoal comenta, não sei se você já ouviu falar, se o mito das 10.000 horas de Já. aprendizado. Né? Tem um pesquisador que era um pesquisador, é da Universidade da Flórida. Ele pesquisou os músicos, o que eles precisavam fazer para atingir uma alta performance, o auge da carreira. E ele descobriu, acompanhando desde criança os garotos, que o auge, eles alcançavam o auge depois de 10.000 horas, estudando aquele assunto. Só que, conhece aquele telefone sem fio? Então, 10.000 horas, que era a conclusão da pesquisa, para alcançar o auge de uma atividade super competitiva, virou 10.000 horas para você aprender alguma coisa. E isso não é verdade. Você não precisa de 10.000 horas para aprender qualquer coisa. Aí outro pesquisador, chamado John Bosch, eu acho, da Universidade de CSU, eu vou lembrar, eu acho que é do Texas. Ele fez uma pesquisa falando o seguinte, ele contestou esse dado. Ele fez uma pesquisa, ele descobriu que todas as pessoas, inclusive os adolescentes, eles podem aprender qualquer coisa em 20 horas. Qualquer coisa, partindo do zero, em 20 horas você consegue aprender razoavelmente qualquer coisa. Qual que é o segredo? Você pegar aquele pacotão de conhecimento e você colocar em compartimentos menores. Então você pega um compartimento pequeno e você treina aquilo 45 minutos por dia. Em um mês você terá cumprido as 20 horas. Então você vai compartimentalizar, você vai dar uma palestra, pega partes menores, estuda 45 minutos por dia. Então você tem que ir para a prática. Você tem a teoria, tem que praticar. É a prática, todo dia, todo dia, todo dia. Depois de 20 horas, você vai ter um conhecimento razoável daquele assunto. Então, duas coisas importantes. Você pode aprender qualquer coisa se você... Pacotes menores. E repetição. Repetição.
O que fazer para você sair daqueles hábitos, das distrações? Distrações. Então, você tem uma coisa para fazer. Eu tenho que praticar durante 20 horas para adquirir esse conhecimento. Só que eu tenho smartphone, tenho Netflix, não é? O que você faz? Primeira coisa, você precisa se conscientizar que você pode e assumir um compromisso com você que você vai mudar o hábito. O cérebro, ele é uma fábrica de hábitos. O cérebro, tudo aquilo que você repete, ele tem uma tendência a formar uma nova conexão, ele forma uma nova sinapse, porque ele tem uma programação básica para não gastar muita energia com as coisas. Então ele entende que tudo que ele vai repetir, você não vai gastar menos energia e você vai correr menos riscos. Então existe uma programação que é o nosso cérebro reptiliano lá, uma programação instintiva, de deixar você mais parado. Sabendo disso, o que, que o adolescente precisa fazer? Ele precisa fazer diferente, ele precisa sair do lugar do que ele está fazendo. Se você está todo dia fazendo a mesma coisa, você precisa adotar para criar um novo hábito. Você precisa tirar a bunda da cadeira. O movimento diferente faz o seu cérebro não entender que você está mudando aquela repetição. Então, qual que é a consciência? Eu estou aqui parado, vou fazer diferente. Vou movimentar, vou tirar o meu corpo daquele lugar. Você já dá um comando diferente para aquele hábito. E você vai fazer um novo hábito com aquele estudo que você está fazendo. Não precisa estudar 8 horas por dia, 45 minutos daquele ponto. A repetição vai fazer um novo hábito. Outra coisa, muda as suas palavras. A palavra também tem um poder importante. Cuidado com as palavras negativas. Toda vez que vier alguma coisa negativa na sua cabeça, pense em algo positivo, para você não deixar aquilo gravar em você. Pensa sempre positivamente. Acredite sempre que você consegue, que você pode. E a ação é importante. A ação é importante. Vai no movimento, faça a ação correspondente. Porque você vai aprender caminhando. É caminhando que você aprende a fazer. Mesmo que você não saiba ainda todo o conhecimento para você fazer aquilo. Você vai errar e você vai aprender com aquela situação. Então, a ação é importante. Era isso, sim? Que você lembrou que era importante falar? Sobre É, ação? tocar uma foto mostrará. Gente, eu fiz alguma coisa aqui. Ah, peraí. O que que eu fiz? Tô vendo você pequena. Meu Deus. Aqui. Pronto. Ai, ai. Era isso. Isso mesmo. Então, em relação ao que você estava falando, né? De que o foco vem antes da ação, né? E adolescência, a gente já está desfocado ao entrar nela, né? A gente precisa aprender como que a gente vai se trabalhar para que isso. Peraí, como que eu faço? Eu toquei alguma coisa aqui na minha tela. Deixa eu só voltar. Tô te vendo normal, sim. Tá? Sim. Uhum. Ok, então eu não vou tocar em nada, não. Que vai que eu atrapalho. O que já tá bom, vamos deixar do jeito que tá. Então, seguindo esse raciocínio que você está falando, Darley, a respeito de foco, né, e de fazer acontecer, como que a gente pode ajudar os adolescentes que agora estão numa ansiedade, porque não sabe se tem Enem, que dia que tem, se vai ter, se não vai ter, quem já perdeu a formatura e entrou na faculdade nem entrou, né? E aí tá, alguns estão tendo aula, outros não estão.
aqueles que iriam para o intercâmbio ano que vem. A notícia hoje que eu recebi de um cliente é que a Europa vai fechar para brasileiros. Então, a ansiedade fica grande, não é? E aí, a gente tem esses pontos ainda a trabalhar. A gente não vai ter tempo hoje de falar sobre ansiedade, nem de Enem, nem de orientação profissional, como eu falei. A gente tem um tempo muito relativo aqui na internet. Faltam 10 minutos para a nossa live acabar, a gente nem vê o tempo passar. Então, a adolescência é um momento que a gente pergunta quem sou, né? Então, tudo isso que o Darley trouxe é para nos ajudar a descobrir quem somos profissionalmente, quem somos e para onde vamos naquilo que nós vamos nos tornar como pessoas. Hoje, tudo está muito mais líquido, muito mais fluido, e até as profissões, eu pensar que quase aos 50 eu quero repetir psicologia, isso não vai ser, provavelmente, a maioria daqui dos nossos jovens. Isso já está mudando. O mercado, a cada 5 anos você troca de emprego, a cada 5 anos você pode trocar de profissão, inclusive, ou de ocupação, ou melhorar-se, ou se reinventar na sua própria profissão. Então, a nossa questão é assim: como que eu vou descobrir aquilo que eu vou amar fazer? Vocês vão perceber que todas as pessoas que eu convidei para estar aqui comigo essa semana amam o que fazem, a partir de mim, porque eu conheço cada um de perto. E amar o que faz traz não só o sucesso, mas também a felicidade naquilo que você escolheu para fazer, tá? Então, quando o Darley colocou, se permita sonhar, se você estiver sonhando, você está em conexão com aquilo que você ama. Não duvide disso. É por aí o caminho, tá? Mas faça acontecer, ok? Então, eu quero deixar mais 3 minutos para o Darley concluir alguma questão que você precisa. Preciso dar alguns recados no final a respeito da nossa semana, que é uma maratona linda, que nós vamos ter vários assuntos. E olha, gente, todos são encadeados. Não é à toa que eles foram escolhidos nessa ordem. Se preparem para como isso tem um eixo que leva a tudo que a gente começou a falar desde as nossas primeiras lives, onde que falamos sobre o início do despertar da adolescência até quando se tornam, né, os adultos. A gente estava conversando, Darley, no fim de semana e falando, né, como que é atravessar esse rio. A adolescência é a gente poder passar de uma margem à outra e caminhar sozinho lá do outro lado. E é isso que nós desejamos para os nossos filhos, é isso que nós desejamos para os filhos de vocês, é isso que nós desejamos para os adolescentes que nos procuram, para os jovens que acompanhamos. Que eles tenham a autonomia desenvolvida a partir daquilo que é a própria noção e centro de si mesmos. Vai lá, Dá. Ótimo. Nossa, passou o tempo voando, né? Sim. É um tema que realmente, para mim, o ser humano, adolescente, eu amo. Eu até fui estudar coach, porque eu sempre fui consultor de empresas, né? E eu cuidava da empresa, ajudava a empresa a melhorar o resultado, mas passava um tempo e voltava. Aí eu fui entender que, às vezes, era a cabeça do dono. Então, eu passei a fazer mentoria com os donos para mudar aquela mentalidade. Então, existem ferramentas para isso. Em relação ao jovem, que você falou aí da ansiedade, né, o que eu posso falar assim rapidamente, existe uma programação da nossa mente, ela fica ou no futuro ou no passado, que é a nossa mente crítica. A gente tem dois, que é chamado de selves, né, o self julgador crítico, que é o racional, e temos um lado mais emocional, o lado mais criativo. Então, o que atrapalha a gente é o julgador, o crítico, é o que está sempre no futuro ou no passado. Se a gente conseguir isso, aí entra a importância das meditações, do mindfulness, né? Você vai falar amanhã de religiosidade, da oração. Cada um tem uma crença, mas é importante você parar de vez em quando a sua mente para você acalmar esse lado julgador que nós temos, esse lado crítico que nós temos, para deixar aquilo que mais puro dentro de você flua.
que tem um natural que faz você fluir. A gente tem que tirar essas interferências que nos atrapalham de ser o nosso potencial divino que nós somos. Todas as pessoas têm um potencial pronto. O que atrapalha são as distrações, a falta de foco, a ansiedade de estar preocupado. Foca no presente, vem para o presente, que você tem todo o potencial para você conquistar todos os seus objetivos. Acredite que você pode conquistar tudo aquilo que você sonha. E quando você dá um passo de acreditar, você vai fazer coisas incríveis. E a mecânica que existe vai ajudar você, com mentores, com irmãos, com terapeutas, com pais. Nós somos acompanhados, nós não estamos sozinhos, né? Ninguém nasce aqui sozinho. Então, dê o passo de acreditar, de confiar em você mesmo, que você vai receber apoio e ajuda. Uhum. Tá bom, você? Muito bom. Isso está me fazendo lembrar, Darly, que quando a gente estava nos descobrindo aqui como adolescentes para trazer o que poderia ter sentido para os adolescentes e para os pais, eu estava falando como eu parti do meu sonho e você falou, eu parti do presente. Eu não sabia onde eu queria chegar ainda, ou não sabia como chegar ainda, mas eu vivia cada passo e eu fazia o meu melhor, né? E isso que você acabou de falar é exatamente isso. Faça o seu melhor cada dia. Se você tiver lavando um prato, faça isso o melhor possível. Se você estiver na empresa dos seus sonhos, faça isso o melhor possível. Se a empresa que você está é o degrau para a próxima, faça isso o melhor possível. Porque é isso que vai fazendo dentro do seu caminhar a sua felicidade, a sua experiência e a lapidação de todos os talentos que você precisa desenvolver, de todas as habilidades que você precisa desenvolver. E você vai, no final, alcançar, olhando para trás, uma história inteira, uma bagagem inteira de experiências que você vai levar para onde você for. Porque não só o conhecimento, mas as experiências fazem total diferença na nossa vida. Não é? Isso, e completando-se, não tenha medo daquilo que você não sabe, das suas vulnerabilidades, não tenha medo, faça o seu melhor. Uhum. Quando você aceita a vulnerabilidade, você aceita o seu limite, mas fazendo o seu melhor, você vai ampliando esse limite. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito nesse sentido, que eu falo aqui sempre aqui em casa. Faça o seu melhor, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Faça tudo. Uhum. E tem uma de Aristóteles que eu gosto também de estudar. Ele fala assim: é fazendo que você aprende a fazer aquilo que você deve aprender a fazer. Sim. E tudo que a gente fez automaticamente exigiu muito treinamento. Essa é uma outra frase que eu gosto muito, né? E lembrei aqui de um outro aspecto. Nós falamos de estudo, estudo, estudo. É lógico que o mundo está mudando, as perspectivas de outros caminhos estão se abrindo, caminhos que não são atalhos, também são trabalhosos, mas que vão diferenciar. Mas nós estamos falando da maioria, né? E eu lembrei aqui de um pai de um cliente que o filho falando: o homem mais rico do mundo nem foi para a faculdade. Para que eu vou ficar estudando isso tudo e tal? O outro lá que inventou o Facebook também saiu da faculdade. Para que essa história de ficar preparando, preparando, preparando? Aí o pai falou para ele assim: tá bom, vamos fazer o seguinte: estuda muito, passe em Harvard, depois a gente conversa sobre esse assunto, porque é de lá que eles saíram para se tornar as pessoas que eles se tornaram, né? Então, no momento, apesar de termos muitos caminhos, o conhecimento, o aprendizado, a formação, né, a capacitação ainda determina onde você vai chegar, sim. Mas mais ainda determina o amar aquilo que você faz, ter foco naquilo que você faz e também acreditar e fazer acontecer. Mudar as rotas quando for necessário e fazer diferença aonde você estiver. Porque se você faz a diferença na sua vida desse jeito aqui, que o Darley acabou de falar, vamos fazer o nosso melhor, isso é fazer a diferença. Eu também posso fazer a diferença na vida de alguém. Então, a gente